coração ganhando pelo ruminar. É a melhor maneira de mais desfrutar. Amém, irmãos? Meu nome é Estevão, sou de Portugal e gostaria de compartilhar com os irmãos o que eu desfrutei na palavra profética, compartilhada na semana passada, na sexta-feira pelo irmão Eza, no domingo pelo irmão Pedro. E queria começar aqui pela palavra do irmão Eza, onde o título da mensagem foi Pondera nessas coisas. E foi baseado aqui em 2 Timóteo capítulo 2, onde Paulo fala algumas coisas aqui para Timóteo. E no versículo 7 ele fala assim: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas essas coisas. Então Paulo recomenda a Timóteo a ponderar em tudo aquilo que Paulo tinha falado para ele que ele pudesse receber compreensão da parte de Deus. E é exatamente isso que nós precisamos fazer também, né, irmãos? Quando nós recebemos a palavra profética, ponderar para que possamos também receber compreensão da parte de Deus para aplicá-la na nossa vida. E a primeira coisa que Paulo falou aqui para Timóteo, o primeiro item para que ele considerasse, foi aqui no versículo 1 de 2 Timóteo 2, que diz: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então Paulo recomendou Timóteo a se fortalecer, a fortificar na graça. E por que Paulo falou isso para ele? Porque ele estava a passar por um momento onde ele estava desanimado, enfraquecido. Como nós sabemos, Paulo, a caminho da Macedônia, recomendou que Timóteo ficasse ali em Éfeso para cuidar da igreja em Éfeso. E ali ele sentiu-se enfraquecido devido às pressões que ele estava a passar ali na igreja. Ele não se sentia capaz de cumprir com aquela missão. Então ele se sentia enfraquecido por isso. Também alguns ali desprezavam ele por ele ser muito jovem, o que fez com que ele também ficasse muito desanimado. Aí outra razão que deixou ele desanimado, ele negligenciou o dom de Deus que estava nele, porque ele sentia-se desprezado e ele mesmo começou a desprezar a si mesmo como um jovem. Isso trouxe também muito desânimo para ele. E também envergonhou-se das algemas de Paulo, ao ver Paulo naquela situação onde todos abandonaram ele. E isso trouxe muito desânimo para Timóteo também. Mas graças ao Senhor, essa palavra veio da parte do apóstolo para ele, falando que ele precisava se fortalecer na graça de Cristo. E o irmão Eza compartilhou que esse fortalecimento, irmãos, para a nossa vida, que nós também precisamos ser fortalecidos diariamente devido às pressões que passamos no nosso dia a dia, essa força, esse fortalecimento vem primeiramente no Espírito. É o nosso espírito que precisa ser fortalecido. Quando o nosso espírito é fortalecido, todo o nosso ser passa também a ser fortalecido, nossa alma e o nosso corpo. E o irmão mencionou um versículo aqui em Efésios, capítulo 3, versículo 16, que mostra exatamente isso. E Paulo diz assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Então aqui ele falou que nós somos fortalecidos com poder mediante o Espírito. Então é o Espírito quem nos fortalece. Por isso, quando nós estamos desanimados, irmãos, enfraquecidos, a melhor forma de nos tornar fortes, fortalecidos, é exercitando nosso Espírito. Invocando o nome do Senhor, nos voltando a Ele, exercitando. E aqui em 2 Timóteo também mostra que essa força vem pelo Espírito. Aqui no capítulo 1, versículo 7, Paulo diz para Timóteo: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, quando o espírito é exercitado, o espírito não é um espírito covarde, um espírito fraco, um espírito desanimado, ele é um espírito forte. E diz aqui também que ele nos fortalece com poder, esse espírito tem poder, amor e moderação. Então, quando alcança a nossa alma, as 3 partes da nossa alma, mente, vontade e emoção, também são fortalecidas. Nossa vontade passa a ser fortalecida com poder. Nossa emoção passa a ser fortalecida com amor. E a nossa mente passa a ter moderação, passa a ser uma mente equilibrada. Então, é muito importante fortalecermos o nosso espírito, porque todo o nosso ser também vai ser fortalecido. E aí aqui no versículo 2, outra questão que Timóteo deveria ponderar era na palavra que ele ouvia de Paulo, em que diz: o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas,
isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. 2 Timóteo 2:2. Então aqui nós vemos, irmãos, que Timóteo era muito precioso nesse aspecto. Um jovem que seguia de perto as palavras de Paulo e ele agora tinha também a responsabilidade de transmitir para homens fiéis para instruir a outros. Então o irmão Ezra compartilhou que no nosso meio hoje há a rede de cuidado, mas também precisa existir a rede da palavra profética, onde todos nós, a maioria de nós, precisa estar ali atentos à palavra profética para transmitir a outros e também instruir os novos. Todos aqueles que estão no nosso meio, a melhor forma de alimentar é instruindo com a palavra profética, porque essa palavra prepara a igreja para a volta do Senhor. Ela contém a revelação de Deus, contém a direção de Deus para os nossos dias, e ela é muito importante para a gente poder avançar na nossa carreira cristã. E na palavra de domingo, do irmão Pedro, falou sobre o vencedor da igreja em Esmirna. Foi baseado aqui em Apocalipse capítulo 2, versículos 10 e 11, que diz: não temas as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para serem expostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Então aqui o irmão compartilhou que o período profético da igreja em Esmirna foi de 300 anos. E foi um período de muita perseguição sobre a igreja, o inimigo perseguindo muito forte para poder acabar com a igreja, de maneira muito suja, matando muita gente, perseguindo os cristãos, mas ele não obteve sucesso, porque quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. Então o inimigo mudou a estratégia. Irmãos, eu fui muito iluminado com isso. O inimigo mudou a estratégia, e ao invés de agora agir como um leão rugidor, ele agora agiu de maneira astuta como uma serpente e fez uma armadilha, que já não era perseguir para matar ou tentar destruir a igreja de maneira direta, mas ele agora trouxe amizade do mundo com a igreja. E essa amizade do mundo com a igreja trouxe muito dano para a igreja naquela época, além de todas as perseguições, e fez com que os cristãos vivessem agora de maneira ímpia, de maneira indiferente, e essa é ainda a estratégia que o inimigo usa, além de várias outras estratégias que o irmão compartilhou na mensagem: fascinação do mundo, judaísmo, a filosofia oriental, também o paganismo. Tudo isso foram investidas do inimigo para poder trazer degradação para a igreja, esfriar a igreja. Ele ainda usa isso, mas nós, irmãos, tem algo que permite com que essas investidas não atinjam a igreja, que é quando a igreja vive a realidade da palavra profética. Tudo isso que o inimigo faz se torna nada, todas essas investidas não são nada quando nós nos apegamos ao falar profético do Senhor, porque ele nos enche de realidade. Então isso é muito importante para a nossa vida. A nossa postura deve ser a de receber com pureza, coração puro, consciência pura, fé sem hipocrisia, a palavra profética, para que possamos praticá-la e possamos progredir. Aqui em 1 Timóteo 1,5, irmão Pedro trouxe esse versículo e falou que essa deve ser a nossa postura nesse tempo do fim. Ele diz: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então é assim que devemos receber a palavra e é assim que deve ser o nosso viver nesse tempo do fim. Coração puro, consciência boa e fé sem hipocrisia. Se o nosso viver for assim, com essa simplicidade, irmãos, o inimigo não vai ter vantagem sobre nós. Não vai conseguir degradar a igreja no tempo do fim. Então a igreja vai passar pela tribulação, vai passar pelas perseguições e seremos vencedores. Como ele diz, o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Ele falou que a segunda morte é o lago de fogo para aqueles que não creem. Mas para nós cristãos que cremos, os vencedores vão reinar com o Senhor. Os que não forem vencedores passarão pela disciplina, o dano da segunda morte, as trevas exteriores. Mas não é essa a condição que nós queremos estar. Nós queremos ser os vencedores, e os vencedores são aqueles que ouvem o que o Espírito diz às igrejas no seu falar profético. Então, quando nós ouvimos, o fato de ouvir o falar profético e receber com coração puro, consciência pura, fé sem hipocrisia, irmãos, isso nos ajuda a estar em um estado de vencedores. E também amar a vinda do Senhor. Para Esmirna tinha a coroa da vida reservada para eles,
E Paulo falou também, em 2 Timóteo aqui, capítulo 4, que a coroa estava reservada para todos os que amam a vinda do Senhor. Então precisamos amar a vinda do Senhor, irmãos, nos apegar de maneira pura, simples, sincera ao falar profético. E as investidas do inimigo não vão ter força contra a igreja. E assim nós vamos ser essa noiva, aliadas ao Senhor quando o Senhor voltar, como seu exército, para poder estabelecer o reino dele nessa terra e sermos os vencedores. Aleluia! Jesus é o nosso Senhor. Amém. Salvação ganhando pelo